Meus caros, salve Maria. Hoje nós teremos mais uma pílula espiritual e nós vamos falar um pouco da vida de São Camilo de Leles, que eu acho que é bastante desconhecida, pode servir de bastante esperança, né? Como uma razão de muita esperança para nós, porque a vida de São Camilo de Leles, digamos, começou bem mal, né? Mas se converteu, então, para nós, um motivo de esperança, né? Eu me baseio aqui na biografia do padre Sanzio Cicatelli, que foi um companheiro de São Camilo de Leles, né? Então, que viveu muita coisa com ele, foi tomando nota dos acontecimentos mais... A foi publicada, né, essa vida de São Camilo, em 1615, então pouquíssimo tempo depois do falecimento de São Camilo de Leles, né? E é uma vida dele complementada depois pelo padre Pantaleone Dolera, né? Então, que com base em todo o processo de canonização, de beatificação e de canonização, então completou a biografia com mais dados, né? Então existe essa biografia na internet, em italiano, a original mesmo, e com a tradução em inglês do padre Faber, inclusive. E é nela que nós vamos então nos basear, né? Bem, o pai de São Camilo de Leles, né, que se chamava Giovanni, João, era um militar, né, e que guerreava, exercia o seu ofício militar, principalmente ao lado então dos exércitos de Carlos V. Inclusive participou do infeliz episódio do saque de Roma, então no início do século XVI, né, que para um católico evidentemente é uma vergonha, e o pai de São Camilo de Leles estava entre os soldados que saquearam Roma, né, que é uma verdadeira vergonha, mas que mostra também como age, né, a providência divina. Então o autor, né, da vida de São Camilo de Leles diz que as perdas ocasionadas pelo pai dele serão reparadas por juros pelo filho, né, por São Camilo, com a fundação de uma congregação em Roma, a congregação dos Camilianos, né, então dedicada ao cuidado dos doentes. Então vamos ver um pouquinho dessa história, desse início, né, da história de São Camilo de Leles até o momento da sua então, Giovanni, né, o pai de São Camilo de Leles, casou com uma moça chamada Camila, que tinha um irmão também chamado Camilo, que ajudou no casamento dos dois. Tiveram 2 filhos, um primeiro, então logo após o casamento, pouco tempo depois do casamento, e esse filho veio a falecer como criança. Chamava Giuseppe. E depois veio Camilo, mas que nasceu muitos anos depois, quando Camila já tinha praticamente 60 anos, que vai lhe fazer merecer depois o apelido de Santa Isabel, né? E o nascimento ocorreu no dia 25 de maio do ano de 1550, na cidadezinha deles, que se chama Bocchianico, e no dia do padroeiro, né, da cidade, que é Santo Urbano, Papa e Marte. Portanto, havia procissões, havia muita missa solene, etc. E a mãe de São Camilo foi então nesse dia rezar na igreja para pedir ao padroeiro da cidade, né, para que tudo corresse bem na gravidez que já estava então, a ponto de chegar à sua conclusão. Ele estava ao ponto de dar à luz e efetivamente, quando ele estava rezando, sentiu as dores do parto e percebeu que era iminente o nascimento do filho. Foi então para casa e em casa, né, no local preparado para isso, não conseguia dar à luz e finalmente então correu para o estábulo e lá deu à luz facilmente a Camilo, né? Bem, 2 dias depois ele foi batizado na igreja de São Miguel
então, na mesma cidade. Então, batizado logo, né? 2 dias apenas depois do seu nascimento. Camilo foi colocado na escola, né? E era uma criança bastante difícil. A mãe dele sofreu muito, muito inquieto, agitado, violento, não obedecia, né? Apesar dos esforços dela, né? Então ele foi para a escola, mas logo se deixou levar pela disposição, digamos assim, natural da família e se inclinou para a guerra. A ler e a escrever, ele já se entregou a um vício que vai destruir a alma e mesmo o físico dele, né? Ao vício dos jogos, né? Jogos de cartas e jogos de dados, né? Então, jogos de sorte. E também a outras diversões, né, próprias dos jovens, né? Então ele se deixou levar e seguiu essas coisas com bastante avidez, né? Bom, com a idade de 19 anos, ele decide então partir para a guerra com o seu pai, né? Porém, quando eles se dirigiam para Ancona, né, para embarcar e oferecer os serviços, né, aos nobres de Veneza contra os turcos, sabendo então que nós estamos aqui, né, no ano 1569, 70, e sabendo também que nessa época não existiam ainda exércitos propriamente nacionais, né? Então a pessoa ia lá, oferecia seu serviço, era pago por isso, né? E não existia a Itália, evidentemente, também, né? Então eles foram lá para tentar se colocar ali no exército de Veneza contra os turcos, né? Mas as intenções da providência eram outras. Os dois ficaram doentes e, no estado em que estavam, né, com a doença que estavam, era impossível que eles conseguissem ir para a guerra, né? Então, eles resolveram voltar, né, para a região dele, a região dos Abruzzios, né? Mas no caminho, perto de Loreto, o pai de São Camilo, né, o João, piorou muito. Eles então se hospedaram na casa de um amigo militar que havia lá e o pai dele veio a falecer, né? Então, perto de Loreto, e Camilo ficou órfão de pai e de mãe. Ele tinha perdido a mãe 6 anos antes, quando ele tinha então 13 anos, né? E aqui um parênteses, né? Nós acabamos de falar que era uma criança muito difícil, né? E a mãe dele então, a princípio, parecia ser uma senhora piedosa e sofreu muito. E morreu sem ver o filho convertido, sem ver o filho no bom caminho. Isso é uma boa lição também para os pais, né? Que devem fazer a parte deles com generosidade, com muita confiança em Deus, sabendo que Deus vai dando as graças para o filho, né, e que uma hora frutifica, se procuram fazer efetivamente o próprio trabalho. Claro, o filho guarda sempre o livre-arbítrio, mas terão feito a sua parte. Os pais podem vir a morrer sem ver os filhos convertidos, apesar de todo o esforço, né? Mas depois disso pode haver ainda, evidentemente, a conversão do filho, e é isso que interessa. Então os pais devem ter bastante confiança em Deus na obra de educação. Então ele ficou órfão com 13 anos, né? Ele tinha também, além dessa febre que eles estavam, que os impediu de ir para a guerra, ele tinha também uma ferida pouco acima do tornozelo, e que é uma ferida que vai ficar durante toda a vida, e não só vai ficar, como vai crescendo de tamanho e crescendo na dor, né? E vai ser essa ferida no corpo que a providência vai usar para curar a alma de São Camilo de Leles, né? Então ele vai guardar essa ferida por toda a vida, e no futuro ele vai chamar essa ferida
que vai crescendo, 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 né, com uma dor enorme. Ele vai chamar essa ferida de misericórdia. Misericórdia justamente porque foi ela que impediu a perdição dele nesse momento. Misericórdia porque lembrava São Camilo de Leles da ação misericordiosa de Deus na sua vida. Misericórdia porque por meio dessa ferida ele podia reparar também pelos seus pecados, né? Bem, então quando ele continuava, né, a sua viagem, ele para então na cidade de Fermo para descansar um pouco, e na cidade de Fermo ele vê 2 franciscanos, fica muito edificado com o comportamento, né, deles, pelo bom exemplo deles, e resolve então fazer um voto, se tornar franciscanos. Ele vai então para Áquila, para o convento franciscano de São Bernardino, falar com o frei Lauretano, que era tio dele, e era o guardião, quer dizer, o superior ali do convento. O tio dele ouve, né, a história, como é que ele fez esse voto, e evidentemente não se convence, né, daquilo, não acha que seja uma coisa séria, acha que mais que foi um voto feito no desespero, então não aceita São Camilo no convento franciscano em Áquila, né? Bom, então São Camilo permanece um tempo nessa cidade de Áquila e depois ele segue para Roma, porque ele tinha uma ferida, né, com uma bandagem, com um curativo, que era uma certa vergonha para um soldado. Então ele vai a Roma tratar-se, né? Roma tinha fama de ter bons médicos, e ele vai então para Roma e ele consegue ficar no hospital San Giacomo, né? São Tiago. E ele fica lá também ajudando no hospital durante alguns meses, né? Então, ao mesmo tempo ele é tratado, e sendo tratado, ele ajuda, né? Digamos como se fosse um certo pagamento. Ele ainda não tinha sido curado e foi expulso do hospital. Foi expulso do hospital por mau comportamento. Tinha um temperamento violento, arranjava briga com quase todo mundo. Sua paixão pelo jogo continuava a todo vapor, continuava bastante profunda. E essa paixão fazia que ele abandonasse os doentes e não cuidasse do sofrimento dos doentes, né? Efetivamente. Ele foi advertido mais de uma vez, né, pelo responsável, que era o Ângelo Napolitano, e finalmente o Ângelo Napolitano viu que não adiantava, encontrou também um pacote, né, de cartas, né, de jogo embaixo do travesseiro de São Camilo, e aí viu que não ia ter jeito e botou então São Camilo para correr, expulsou São Camilo do hospital. Veja aí também como age a providência, né, aquele que, né, seria o grande modelo de como se cuidar dos doentes, foi expulso do hospital porque não cuidava direito dos doentes, se dedicando ao jogo, a um vício, né? E pela sua violência, sua brutalidade, né? Tendo então sido expulso dali em 1569, né, ele vai de novo procurar um lugar, um ofício como soldado, né? E aí, bom, vão acontecer vários episódios aí que São Camilo escapa por pouco da morte, né? Como soldado, ele vai ter uma febre violenta de novo, desinteria em 1571. E como ele afirmava depois, ele foi curado aí pelos sacramentos, porque no desespero ele foi lá, confessou, recebeu a comunhão e foi curado. Mas ainda estava longe de uma conversão verdadeira, né? E por causa dessa doença, em 1571, ele não estava na frota da né, de Dom João de Áustria. Então ele perdeu essa guerra no dia 7 de outubro de 1571. Né? Depois, em outra ocasião, né, já tendo sido curado então disso, e voltando para a guerra, ele quase morre, né, quando estava fazendo o cerco de uma cidade com os tiros lá de canhão, né, dos turcos. E tem um episódio aí, né, de um abuso, né, de um exagero, né, dos cristãos que, tendo derrotado os turcos, né, por raiva e por fome, né,
comeram o fígado, né, dos turcos, e São Camilo de Leles se recusou a isso. Né? Tá indo outro episódio nessa fase da vida dele, perigoso, né, para a vida dele, que foi a briga com o soldado por motivo de jogo. Então ele continuava com o vício dele a todo vapor. Né? Ele desafia o soldado depois da briga, então uma espécie de duelo, e quem impede é um outro superior militar. Né? Ele quase morre também em um naufrágio, né, pelos grandes ventos, né, que estavam então assolando o mar. Durante 3 dias ficaram à deriva, todos já se davam como perdidos, né, se consideravam perdidos, mas no final das contas terminaram bem. Em 1574, ele se alista com um tal de Fábio, famoso pelo jogo, né, porque era também ele um grande amante dos jogos. Né? E isso foi um grande motivo para São Camilo buscar alistar-se junto com ele. Né? Bom, tem um novo problema no mar, e diante desse problema ele renova o voto, se tornar franciscano. Né? Bom, eles escapam desse novo naufrágio aí, e sem guerra, São Camilo então continua jogando e perde todo o dinheiro que ele tinha conseguido obter nas suas campanhas militares. Né? Ele perde tudo, a tal ponto que ele mal tinha roupas para se vestir. Ele não se arrepende, ele não se dá conta, apesar de chegar no fundo do poço da pobreza, da miséria, né, de vergonha humana, não se arrependia. Ele se obstinava, né, nessa paixão que ele não conseguia dominar e vencer. Né? Então, ele foi apostando tudo, né, o que lhe sobrava. Espada, né, arma, pólvora, capa, tudo. Né? Sendo que uma vez já anteriormente nos jogos ele tinha perdido até a camisa. Teve que tirar a camisa e ficar, portanto, né, meio desnudo em praça de hoje, que as pessoas têm orgulho, né, de fazer isso, que é um absurdo. Aquilo é uma vergonha tremenda, né? E parece que até hoje, nessa praça em Nápoles, onde ele teve que tirar a camisa, existe uma placa, né, sinalizando isso, para lembrar até onde foi aquele que se converteu depois profundamente. Né? Então, que vergonha tremendo. Né? Tremenda. Então, ele vai se tornar um mendigo. Né? Procura se alistar, não consegue, e por necessidade se torna, então, um mendigo, né? Na cidade de Manfredonia. E isso com um amigo que se chama Tiberio Sanese. Bom, ele está, então, diante da porta da principal igreja de Manfredonia, da cidade, pedindo esmola, pedindo dinheiro. Chega um senhor, que era um pouco intendente dos capuchinhos, né, que ajudava os capuchinhos, e oferece para ele um emprego, um trabalho junto com os capuchinhos, dizendo que nada lhe faltaria ali. Ele diz que tem que consultar o amigo dele, né, para não ser desleal com o amigo recusa, né, e São Camilo, sem delicadeza, nem vai dizer, então, para esse aceita o trabalho. Chamava o senhor Antônio de Nicastro. Então, simplesmente segue viagem sem nem dar satisfação ao senhor Antônio, né, que ele tinha convidado para trabalhar com os frades capuchinhos. Então, os dois vão fazendo viagem, deixam Manfredonia em direção à cidade de Barletta, né? E ele ali pensando no voto, porque trabalhar com os capuchinhos, ele tinha feito um voto, né, de se tornar franciscano. Os capuchinhos são franciscanos, evidentemente. Ele insiste com o amigo, mais nada. Durante a viagem, eles vão perguntando, né, para outros se tem emprego para a cidade, né,
para a qual eles se dirigem, e a negativa é sempre muito veemente: não tem emprego, não tem possibilidade. E ele decide então, vencendo aí pela graça, né, o respeito humano e o apego ao seu amigo, né, ele resolve voltar, né, para Manfredônia e aceitar esse emprego junto com os capuchinhos. Né. Ele vai procurar então o senhor Antônio, né, que o apresenta então aos capuchinhos, e ele começa o seu trabalho. Ele ficou responsável por 2 asnos, né, e carregando para os prédios, né, dos franciscanos aquilo que era necessário, né, e para a obra, né, que eles estavam fazendo. Né. Então, pedra, água, etc. Então, como filho pródigo, né, Deus começou a trazer Camilo de volta para ele, então colocando no cuidado dos animais brutos, né, irracionais. Então, São Camilo fica muito humilhado, né, com esse trabalho, que também fisicamente exigia bastante, e ele é tentado a abandonar o trabalho ali, deixar os capuchinhos, no dia de Santa Luzia. Então estava prevista uma folga para ele, mas não deram, por algum motivo. Ele ficou então tão, né, desanimado, com tal aversão e com tanta raiva, que ele quase deixou aquilo. Ficou por causa da exortação dos frades. Né? Ele teve também 2 tentações que quase o fizeram abandonar ali o convívio com os frades. Ele não tinha se tornado religioso ainda, estava ali só ajudando como leigo, efetivamente garantindo o mínimo para o seu sustento. Né? Ele teve então 2 tentações para deixar o convívio com os frades. A primeira, em razão do seu amigo Tibério, que também voltou, começou a trabalhar junto com ele, e chegou o momento que ele queria ir embora e insistiu para Camilo que ele fosse embora também. Né? Mas Camilo não aceitou, não seguiu as instâncias do seu amigo Tibério e permaneceu lá. Né? A segunda tentação, que foi mais duradoura, né, e que atingiu mais a alma de São Camilo, é que havia crianças, né, que ficavam ali na área do convento, etc., que passavam por ali e provocavam ele, né, diante do que ainda lhe sobrava de traje de soldado, e faziam então zombarias com ele em função disso, né, humilhando-o em razão disso. Os religiosos ajudaram e ele então permaneceu naquele trabalho. Mas até então não tinha se tornado religioso, evidentemente, tampouco praticava a religião. Aquilo ali para ele não significava nada a não ser um trabalho que ele queria ganhar um dinheiro para voltar para o jogo. Era isso que ele queria, basicamente. Ele tinha feito o voto, mas tal era o desgosto dele com a vida religiosa propriamente dita, que durante o inverno rigoroso ele não aceitava nenhum pedaço do hábito dos franciscanos para se cobrir. No final das contas, terminou aceitando, mas com muita relutância. Então, até então, era sem religião. Né? Esperando terminar o inverno para ir embora e jogar com o pouco que ele tinha conseguido com esse trabalho. E aí vem a conversão, efetivamente, de São Camilo. Ele foi mandado, então, de onde ele estava, lá no convento dos Capuchinhos, para a cidade de Castello di San Giovanni, né, para pegar um carregamento de vinho que tinha sido dado, né, por doação aos frades capuchinhos. Então, tendo cumprido a sua missão, então ele estava deixando os capuchinhos de Castello. Ele foi então levado pelo guardião, que é o superior do convento, né, que se chamava Ângelo, que de fato vai ser um anjo aqui. E então, antes de se despedir de São Camilo, o frade capuchinho fez uma fervorosa exortação espiritual, né, a abandonar antes de tudo, a fugir, né, do pecado, sugerindo várias máximas, né, para que ele pudesse superar as tentações, sobretudo aquelas de coisas grosseiras. Né. Ele deu um conselho que quando viesse essas
tentações era para cuspir, ou como que cuspir, né, na cara do demônio e não levar essas tentações em conta, né? São Camilo, então, foi embora, né? E essa exortação ficou na cabeça dele, ele foi ruminando aquilo durante o caminho de volta para Manfredônia. Até que ele se deu conta, então, do miserável estado em que se encontrava a sua alma. Claro, a gente pode pensar aqui nas orações da mãe dele, nas orações dos frades, né, capuchinhos, enquanto foram eficazes para a graça ir trabalhando, né, nessa alma, as coisas que ele ouvindo no próprio convento, se edificando com o exemplo dos frades, com as palavras, com as conversas, né. Até então, no caminho de volta, né, para Manfredônia, com o carregamento de vinho, ele se deu conta do miserável estado da sua alma, né. Então, ali teve uma grande dor de alma, né, não em primeiro lugar sensível, mas uma grande dor de alma pelos seus pecados, né. Teve uma contrição profunda pelos seus pecados. Desmontou, né, o animal e no meio da estrada ajoelhou-se, né, sobre uma pedra e chorou, né, pela vida que ele tinha tão mal vivido até então, né. Ele dizia, miserável de mim, né, sou o mais infeliz dos homens, porque não conheci o meu Senhor antes, né, porque eu fui tão surdo aos seus chamados, porque eu ofendi a Deus, né, a bondade de Deus tão frequentemente, né. Com o melhor ter nascido, perdoai-me, Senhor, perdoai-me, eu que sou pecador, e dai-me tempo, né, para fazer verdadeira penitência, né. Então tinha vergonha, né, dos pecados dele, não conseguia nem levantar os olhos para o céu, né, pensando que não era digno justamente de levantar os olhos para o céu. E ficou um bom tempo, né, de joelho, né, arrependendo seus pecados, reconhecendo todo o mal que fez, com o propósito de nunca mais ofender a Deus. Então não foi só uma coisa muito firme, né, de fiel a essa graça, sem desespero, né? Bem ao contrário, pedindo a Deus o tempo para poder reparar, com o propósito de não mais ofender a Deus, sabendo que com a graça de Deus isso era possível. Ele renova o voto, né, de entrar nos capuchinhos. Isso se deu no dia 2 de fevereiro de 1575, festa de purificação, a purificação de Nossa Senhora. E de fato, ele não vai pecar mais gravemente dali por diante, e mesmo o pecado venial ele vai lutar seriamente, né, ao ponto que se diz que ele não cometeu mais um pecado venial deliberado, né, depois disso. Então, com 25 anos, né, a conversão de São Camilo de Leles, né. Então ele volta, chega lá no convento de Manfredônia, resoluto a receber o hábito, né, mudando completamente do que era antes, não queria nem receber um pedaço do hábito, né, do pano do hábito, para se cobrir no inverno, e agora ele queria receber o hábito, né, o quanto antes estivesse na estrada, né, ele dizia que ele teria puxado ali o hábito, teria colocado mesmo sem autorização dos frades, né. Chegando lá, ele relatou, né, pro guardião aquilo que tinha ocorrido. O frade ouviu aquilo com espanto e, vendo que era sincero e que era profundo, que não era fogo de palha, né, prometeu dar o hábito assim que voltasse um outro frade, né, o frade Montefiore. E no mesmo dia, então, ele começou a frequentar os sacramentos, quer dizer, fez uma boa confissão, recebeu a comunhão e daí por diante passou a frequentar os sacramentos, né. E continuamente, então, né, sentia a dor pelas desordens de sua vida passada, refletia seriamente na bondade de Deus, que o tinha poupado enquanto ele vivia tão mal, enquanto ele ofendia a Deus tão gravemente, né? Lembrou-se de todos esses perigos que a gente mencionou e como Deus o poupou efetivamente
desses perigos, né, enquanto ele esteve tão longe de Deus. São Camilo, 2 vezes, né, se tornou um capuchinho, recebeu o hábito, etc., mas foi dispensado por causa da sua ferida. Né? Com isso, ele vai ser levado de volta a Roma para tratar essa ferida. Ele vai se hospedar no mesmo hospital, San Giacomo, né? Santiago, e lá em Roma ele vai entrar em contato com São Felipe Neri, que vai se tornar o diretor espiritual dele, e aí começa então propriamente uma conversão ainda cada vez mais profunda e finalmente a fundação dos ministros, né, dos enfermos, então dos camilianos. Então uma boa lição aí de conversão para nós, né, porque às vezes nós vemos muita biografia de santo que o santo já começa muito bem, o que evidentemente acontece também. Começou bem mal, né? Também uma lição de esperança para os pais na educação dos filhos, né? Os frutos vêm, Deus vai dando as graças, vale a pena fazer a nossa parte. Se até aqui a gente leva uma vida ruim ou uma vida tíbia, podemos nos converter, vamos pedir essa graça a Deus e pedir a graça de ser fiel, né, às graças divinas. Salve Maria.